Glaucia ao vivo, laudos do Instituto de Polícia Científica da Paraíba comprovaram que a nutricionista professora foi encontrada morta dentro de casa. Agora, na madrugada de segunda-feira, ela foi assassinada. Eu estou com Glaucia Araújo ao vivo na Central de Polícia e tem mais informações. Boa tarde, Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todos. O crime foi registrado na madrugada do domingo para a segunda-feira. A princípio, a investigação ela estava em torno aí de um suicídio, mas o laudo da perícia do IPC mostrou que Priscila Vanessa Lins Mendonça, de 35 anos, foi assassinada. Ao meu lado está aqui o perito, um dos peritos responsáveis por esse laudo, que é o Herbert Bolzon. Boa tarde, perito. Como foi que vocês chegaram a essa definição de que foi um homicídio e não suicídio? Boa tarde. O local ele encontrava-se totalmente incompatível com o local de suicídio. Haja vista, já havia sido todo manipulado, deformado, os objetos retirados do lugar. A arma encontrava-se aberta e travada, com o carregador fora do objeto. As manchas de sangue encontradas no corpo da vítima eram incompatíveis com alguém que é vítima de um tiro na cabeça e cai e permanece lá caída, e principalmente o ferimento encontrado na cabeça da vítima. E a ausência dos efeitos secundários de um disparo de arma de fogo evidenciam que foi um disparo à distância, que também é incompatível com o suicídio. Também foi evidenciado que a partir de um exame de radiograma de chumbo, que apenas na palma da mão esquerda da vítima havia presença desse elemento, incompatível com o ferimento de entrada na cabeça da vítima, que foi do lado esquerdo. Então, o provável, caso ela tenha sido a autora desse disparo, deveria ser encontrado esse elemento na sua mão direita, na que disparou. Então, todos os elementos apontavam para um homicídio. Nenhum dos elementos levantados apontava para um suicídio. E o Carlos Eduardo, que é o marido da Priscila, ele disse agora há pouco, durante a coletiva, disse aos colegas aqui da imprensa que ele mexeu no local de crime porque ele estava tentando aí salvar a mulher. A perícia acredita que isso não pode ter acontecido. Não, olha, isso pode ter acontecido. Ele acaba corroborando com o que a perícia encontrou, que o local estava totalmente inidôneo, que a vítima permaneceu após ferida um certo tempo na posição vertical, pode ter sido nesse momento. Todavia, é incompatível esse local, não é um local de suicídio. Certo? A perícia não diz que o marido foi o autor. Isso quem determina é a delegacia de polícia, porque ele é o único suspeito. Nós dizemos categoricamente, afirmamos, embasados no conhecimento científico, que foi um local de homicídio, é incompatível com suicídio. O senhor aí, pela sua experiência, o senhor acredita que quando a gente se depara numa situação como essa, como ele disse, que tentou aí salvar a esposa que estava lá, que tinha recebido esse tiro, ele ainda mexeu na arma, temendo que alguma coisa pudesse acontecer? Isso aí, a gente tem essa preocupação diante de um caso como esse? Olha, entra numa esfera muito subjetiva. Todavia, eu concordo com o seu pensamento, eu não posso emitir um parecer técnico a respeito disso. Agora, quanto um ser humano, quanto uma pessoa, torna-se difícil digerir tal informação. Então, o que a perícia conclui é que foi um homicídio. Que a perícia conclui que foi um homicídio, não foi um suicídio. Obrigada pelas informações. E agora, Samuca, eu vou falar com o pai da vítima. O senhor pode levantar aqui um pouquinho, por favor. Ele é o pai da Priscila Vanessa, é o senhor Ribamar, não é isso? Ribamar Bezerra de Mendonça. Seu Ribamar, o esposo da sua filha, que conviveu com ela durante 16 anos, teve esse relacionamento, foi casado com ela, ele diz que ela estava com alguns problemas, que ela podia ter cometido suicídio. Para o senhor que teve contato com ela num dia anterior, o senhor notou alguma coisa que pudesse fazer com que essa versão dele tivesse certa? Olha, eu não tô aqui para julgar ninguém, mas nós somos criados no lar evangélico
Minha filha foi criada num lar evangélico. E uma das coisas que mais nós pregamos é que os suicidas não verão o reino dos céus. E eu tendo certeza que minha filha foi ungida quando nasceu, que minha filha não faria uma coisa dessa de hipótese alguma. Mas mesmo assim, quem sou eu para levantar uma suspeita contra ele? Não pude levantar suspeita contra ele. Mas a perícia está aí. A perícia fez. Eu estou aqui para confiar na perícia, na justiça. A justiça de Deus faz com que os peritos acertem. É um momento de muita dor. Só Deus sabe o que eu estou sentindo. O relacionamento deles dois, como era? Ela reclamava, disse alguma coisa? Eu suspeito um pouco, conversava com minha filha, sempre que ela almoçava todo dia comigo na minha casa. Todo dia ela almoçava comigo. E eu suspeito que minha filha tinha uma coisa para me dizer e não dizia. Que ela resguardava dentro dela, que ela era muito resguardada. Ela era feito eu. Eu sou uma pessoa que guardo muitas coisas. Não rancor de ninguém, mas guardo muitas coisas. E eu acho que a morte de minha filha é a ponta do iceberg. Eu acho que minha filha foi uma queima de arquivo. Tem outras coisas por trás disso. Você acredita então que ela sabia de alguma coisa que podia comprometer o marido? Eu acho sim. Porque não justifica um caso desse. Não justifica. Eu sabia que minha filha jamais faria um negócio desse. Porque uma pessoa que tem Deus no coração, conhece o Evangelho, só se for uma coisa muito fora do limite para fazer uma coisa dessa. Então eu creio, não estou aqui julgando, dizendo que foi ele, mas creio no que a perícia está dizendo, que foi um homicídio. Eu creio que foi um homicídio. Não estou dizendo que foi Carlos Eduardo, mas creio que foi um homicídio. Senhor Ribamar, quando o senhor recebeu a notícia que sua filha estava morta, o seu genro, ele também acompanhou o senhor em todo esse processo, liberação de corpo, ficou lá também com vocês até o último momento. O senhor notou alguma coisa de diferente nele? Eu fiquei em choque. Eu, minha esposa, meu filho se acorda muito cedo, que ele trabalha com personal trainer, e ele saía logo cedo. E eu vi o portão abrir, vi o portão fechar, vi o portão abrir, vi o portão fechar e não escutei o barulho da moto dele. Então, eu olhei pela persiana da porta e vi uns pés de sapato e calça. Meu filho não sai assim para trabalhar, devido à profissão dele. E então eu pensei que tinham pego meu filho na saída de casa, porque ali embaixo tem o bairro São José. Não estou dizendo de hipótese alguma que o bairro São José só tem marginal. Não, o bairro São José eu tenho muitos amigos no bairro São José. Mas houve uns casos desses ali, perto daquela igreja de São Paulo e São Pedro. Eu acho que é notório de toda a imprensa que... E justamente eu pensei que tinham pego meu filho. Então eu corri. Quando eu corri, era meu cunhado e minha irmã, que já sabia, eu não sabia ainda, que tinham telefonado para meu filho 5h30 da manhã. Já o irmão dele que tinha ligado para meu filho. E segundo meu filho, ele não queria vir lá em casa. Eu disse, não, diga ele que pode vir, eu estou aqui. Ele veio lá em casa, me abraçou, me beijou. Ainda ontem saiu abraçado comigo para olhar minha filha, beijando e beijando. Se ele faltou dessa tragédia, ele é um cara calculista, frio, sem Deus no coração, sem Deus. Eu sei que ele não tem Deus, que ele é ateu. Só eu sei. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada também, viu? Esse aqui é o pai de Priscila, Vanessa, né, que falou com a gente agradece demais sabendo da dor que ele está passando nesse momento. E agora a gente vai falar aqui com a delegada responsável pelo inquérito, Maria das Dores, aqui de homicídio. Delegada, boa tarde. Como foi que a polícia desconfiou aí da participação, dessa possível participação do esposo da Priscila no crime? Veja, após o delegado plantonista da Central de Flagrantes ter ido ao local do fato, juntamente com o perito, após a conclusão da perícia, já surgiu, né, alguns esclarecimentos, algumas dúvidas em relação à possibilidade ou não de ter sido suicídio. E aí, após essas diligências, veio a certeza. E Carlos Eduardo, como único suspeito, até porque a casa, ela como é que se diz? Tem cerca elétrica, um muro alto, como ele mesmo falou. Ele mesmo relatou que não tinha condições de uma terceira pessoa ter entrado ali sem que ele tivesse visto. E afirmava categoricamente que sim, a esposa teria se matado. Então, foi então que a certeza veio que ele teria sido o autor do crime, tendo em vista que o mesmo desligou as câmeras de segurança da casa, ele alterou a cena do crime a fim de dificultar a conclusão das investigações, mas a perícia, de forma técnica, confirmou categoricamente que Priscila Vanessa, ela não tinha condições de ter tirado sua própria vida. E aí a polícia não teve mais dúvidas de que foi ele. Durante o depoimento foram inúmeras contradições. Vizinhos confirmam que quando ele veio pedir ajuda já era 4 horas da manhã. A estimativa que a perícia fala em relação à morte seria de 2h40 aproximadamente da manhã. Tempo suficiente para alguém desesperado ter pedido ajuda. O bombeiro, o CIOP, o SAMU só foi acionado depois das 3h50 da manhã. Então, todos esses indícios juntos levaram a crer que efetivamente foi o Carlos Eduardo o autor do crime. Delegada, o Carlos Eduardo também se disse colecionador de armas. Veja, ele possui um registro de arma de fogo, ele possui autorização para posse de arma de fogo, certo? Esse registro ia fazer 1 ano. Ele costumava frequentar o clube de tiros, sabe manusear muito bem uma arma de fogo, principalmente a arma usada no crime. Ele, de forma cautelosa, o tempo todo ele pensava nos detalhes de esclarecer. Ele dizia que a esposa também frequentava o clube de tiros e que sabia manusear uma pistola. Só da forma como ela foi atingida, como o próprio perito deixou claro, ela teria que acionar uma arma de fogo nesta posição. Em regra, um suicida, ele se mata com um tiro encostado. Então, assim, ele pensou nos inúmeros detalhes para tentar levar a polícia a acreditar que Priscila teria tirado a vida dela. Mas todos os elencados por ele, todos os argumentos ditos por ele, foram um a um descaracterizados pela polícia com a ajuda da perícia, o que ficou claro. Inclusive, durante a oitiva dele, eu cheguei a dizer, você acredita categoricamente que ela se matou? Ele disse sim. Inclusive, se não foi ela, fui eu. Ou então, um alienígena, alguma coisa assim, porque a casa era cercada. Ele mesmo falou dessa situação, foi quando eu disse, então eu vou ficar com a segunda opção, porque Priscila não tirou a vida dela e você está preso. Então, assim, a polícia, mais uma vez, não tem dúvida da participação de Carlos Eduardo no crime, muito embora ele negue categoricamente. No entanto, nesse cenário de crimes, já é costumeiro encontrar autores que choram, que ficam deprimidos, que simulam, mas em 10 dias concluiremos, ouviremos outras pessoas,
mas não resta dúvida nenhuma para a polícia. A polícia já sabe o que motivou esse crime? Veja, a motivação do crime ainda não está tão clara. Acredito que uma briga entre o casal deve ter motivado, tendo em vista que ela vinha reclamando assim de falta de atenção, viagens que ele fazia. Então, provavelmente, a motivação surgiu dessas pequenas discussões aí. Não descarto também uma possibilidade de uma questão patrimonial, mas até então eu não tenho elementos para afirmar isso. A família, o pai dela agora informou que acha que ela descobriu alguma coisa sobre ele, que isso ia comprometê-lo. E a senhora também vai investigar esse caso? Sem dúvida, todos os detalhes, principalmente a motivação real, nós iremos investigar e concluiremos nos 10 dias isso aí. E agora o que acontece com ele? Ele está aqui na carceragem da Central de Polícia? Pronto, ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Será apresentado na audiência de custódia hoje à tarde. Está na mão do judiciário o encaminhamento dele. Ou a um presídio, ou quem sabe lá de volta para casa, que seria lamentável. A polícia tem realizado seu trabalho. Pouco menos de 24 horas apresentamos, foi um trabalho técnico, com muito esforço, muita dedicação, mas está aí com o judiciário, ele dará o devido encaminhamento. Obrigada, delegada, parabéns aí pelo trabalho. E olha só, Jorge acompanhou, Samuca, a entrevista coletiva e no decorrer do programa aí vai ser possível que você veja aí o que foi que o Carlos Eduardo falou para a imprensa. Ele se mostrou abalado e disse mais uma vez que a esposa teria se matado. Agora, como o laudo da perícia diz que foi ela foi assassinada e a delegada diz que não tem dúvidas, ele vai ter que provar em juízo. Volto com você, Samuca.